Temos a professora de Relações Internacionais aqui conosco, professora Fernanda Manhota, para ajudar a gente a interpretar e traduzir, professora da FAAP. Professora, como ouvinte, parecia que nós estávamos ouvindo o agressor culpando o agredido. Mas eu gostaria que a senhora nos explicasse exatamente isso. O que foi feito em Donbás, por exemplo, citado pelo ministro, o que foi feito exatamente a ponto de justificar toda essa represália da Rússia na Ucrânia? Oi, Elisa, bom dia a você e ao Evandro, a todos que nos assistem mais um dia. Olha, essa fala do ministro Lavrov é talvez um objeto a ser estudado e analisado, né? Ele conseguiu, em poucas palavras, sobretudo na última resposta dada ao repórter justamente da CNN Internacional, resumir a posição da Rússia em relação a todo esse conflito. Ele bateu na tecla, e tem sido o que basicamente eles têm feito desde o anúncio da operação militar, que os termos de Moscou giram em torno de 3 demandas, né? Primeiro, a renúncia aos territórios, obviamente, do separatismo russo. Depois, a tentativa de buscar uma desistência ao pleito da OTAN e dessa expansão da aliança militar para o leste. E, por fim, ele vai falando aí com bastante ênfase na dimensão da desmilitarização da Ucrânia. Quando ele é questionado se é do interesse do governo russo de alguma forma enfraquecer, substituir o governo estabelecido na Ucrânia, ele evidentemente desconversa e ele atribui as responsabilidades, como você bem resumiu, aquilo que ele identifica como sendo forças agressoras, né? Seriam as forças externas lideradas pelos Estados Unidos e o que ele vai chamar de movimentos neonazistas. Basicamente, a Ucrânia é um país super dividido. Esse país dividido tem no poder uma espécie de oscilação de grupos pró-Rússia e pró-Ocidente. O governo atual, ele é um governo pró-Ocidente, que inclusive flertou em alguns momentos com a União Europeia, declarou a intenção de fazer parte da OTAN e hostilizou muito a liderança de Putin. As regiões separatistas, por outro lado, essas que ficam ali em Donbás, onde tudo começou, elas têm grupos ligados à Rússia e que, como Lavrov tentava explicar, são grupos que possuem laços identitários com a própria Rússia, falam russo, preservam as tradições e religiões russas e, portanto, não se sentem parte integrante da Ucrânia. Nesse sentido, toda a denúncia russa gira em torno do que eles entendem como uma agressão a essas minorias. O governo russo alega que a Ucrânia não estaria deixando essas pessoas praticarem livremente as suas próprias crenças, o que é super controverso e, do ponto de vista da narrativa ocidental, encontra respaldo aí em uma série de contra-argumentos. Ele falou, como também tem sido objeto de análise sempre dos russos, a respeito do neonazismo e do que ele considera um genocídio contra esses grupos minoritários, esses grupos russos que residem, né, em território ucraniano. Isso tem sido amplamente debatido pelos especialistas, até porque, eu não sei se todo mundo que está nos acompanhando sabe disso, mas o presidente da Ucrânia, esse que a gente tem visto se manifestar sempre, ele inclusive é judeu e foi eleito democraticamente. Existem sim grupos neonazistas em toda a Europa, inclusive na Ucrânia, mas os últimos números dão conta de que em coalizão eles não passam de 2% do que há de poder estabelecido no país. Então, é por essa razão que o Ocidente resiste tanto a essa narrativa e tem a tendência de achar que isso não passa de um pretexto para buscar uma ampliação, uma anexação, um aumento de poder regional da Rússia. Elisa. Nós vimos agora há pouco o Matias Brotello trazendo a informação de que as forças russas estão já muito perto ali de Kiev, muito perto da invasão de Kiev. E, ao mesmo tempo, o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, falando que a intenção deles não seria machucar ninguém, mas que eles querem que o exército ucraniano, que os soldados e as forças ucranianas baixem e entreguem as suas armas. O que isso significaria para a população que hoje se vê independente na Ucrânia?
ver de fato o seu exército ucraniano entregando as suas armas, se ajoelhando diante das forças russas. O que isso pode gerar para aqueles que lutam pela soberania da Ucrânia diante dessa invasão? Evandro, essa é precisamente o cerne, né? Esse é o cerne da questão, porque o que o Lavrov traz nesse discurso, e é de fato o que o presidente Putin tem dito desde a primeira vez, é que eles buscam rendição, né? Essa desmilitarização. O que, no limite, representa, sim, o reconhecimento, certamente, de que a Rússia se impôs sobre a Ucrânia nesse momento e que, quando a gente faz isso por meio de uma capital, como é o caso, né, de Kiev, no limite, a gente está falando de ocupação e de transição de troca de poder. O Lavrov tem sido muito reticente em dizer justamente que, tentar fugir da pergunta, né, se eles estariam tentando destituir o governo e lançar no lugar disso uma alternativa mais pró-Rússia. É claro que ele não vai admitir isso publicamente, mas na medida em que ele fala em desmilitarização, em entrega de armas, em rendição, é como se, em outras palavras, ele estivesse desautorizando o governo eleito democraticamente, né, do presidente ucraniano. É como se ele estivesse questionando a soberania, a legitimidade dessa autoridade e, no lugar disso, estivesse propondo uma alternativa que se manifesta por meio da força. É muito grave, é uma violação ao direito internacional, desrespeita o princípio, né, de preservação da integridade territorial da Ucrânia e torna a situação muito complicada para a negociação. Ele repetiu várias vezes que a Rússia estaria pronta, né, para negociar, que ela estaria disposta a dialogar, inclusive chegou a usar a expressão com os amigos da OTAN, né, falou dessa forma, mas na prática o que a gente tem assistido é que a defesa desses interesses são tão antagônicos que tornou a negociação algo muito difícil. Eles são irreconciliáveis, porque os termos impostos pela Rússia, no caso, a desmilitarização, a entrega de territórios, a desistência ao pleito da OTAN, não são temas que provavelmente o Ocidente aceite. E, evidentemente, o que do outro lado o Ocidente vai propor como alternativa certamente vai ficar aquém das expectativas russas. Então, o horizonte, apesar da fala amistosa de Lavrov, ele não é exatamente um horizonte auspicioso, Evandro. Professora, ainda em cima da fala de Sergei Lavrov, ele disse: estamos prontos para a negociação a qualquer momento. Aí, inicialmente, parece, bom, então querem negociar, querem conversar. Aí, na sequência, ele fala, caso a Ucrânia baixe as armas. O que significa na prática isso, professora? Porque eles querem, então, atacar um local e não querem que haja resistência e que vão dialogar se não houver essa resistência. Ou seja, a gente está falando de um autoritarismo. A gente está falando na prática de uma transição de poder, né? É isso. Quando ele fala em desmilitarização, quando ele fala em não resistência, ele tenta atribuir a responsabilidade dos danos causados para aqueles que estão sofrendo os danos, né? Como você disse na sua primeira pergunta, e eu concordo, é como culpabilizar a vítima, né? No caso, ele está insinuando de que se houver uma elevação dessas tensões, se em alguma medida a situação fugir do controle, isso é de responsabilidade daqueles que não se renderam, né? Basicamente, em outras palavras, o que ele tenta dizer, ele vai insinuando que do lado russo, caso houvesse uma rendição ucraniana, eles estariam dispostos a parar. Em outras palavras, Elisa, a gente está vendo uma tentativa clara, explícita e muito bem questionada pelo repórter da CNN Internacional nessa entrevista, de tentativa de enfraquecimento do atual presidente, né? Ele próprio ontem da Ucrânia se manifestou dizendo que ele sabe que ele é o alvo número 1 e que sua família deve ser o alvo número 2, e o fortalecimento desses grupos pró-Rússia. Inclusive, nós percebemos em todos essas manifestações, esses discursos, um ressentimento muito presente em relação ao Ocidente, né? Ontem eu conversava com pessoas ligadas ao governo russo em Moscou e eu ouvi várias vezes a seguinte frase: o Ocidente nos odeia, e Biden, em particular, como liderança do Ocidente, arriscou muito quando tentou privatizar a Ucrânia, né? E, de novo, apareceu isso agora na fala oficial de Lavrov, quando ele vai dizendo que os neonazistas, esses que
tentam, de alguma forma, atacar as minorias de tradição russa na Ucrânia, associados a esses grupos ocidentais, estariam degenerando a política ucraniana. No final do dia, quando ele está dizendo vamos entregar as armas, vamos buscar uma rendição, né, dos ucranianos, ele está sugerindo que esse conflito só tem fim se o status quo for rompido, ou seja, se a Ucrânia passar por uma transição e se transformar em algo diferente do que ela é agora, Elisa. Professora, algo que tem sido muito discutido também é a forma como as autoridades russas manipulam as informações e fazem com que essas informações se mantenham exatamente na sua versão. E acusam a mídia, né? E acusando a mídia e todos que acompanham essa situação, inclusive na hora que o repórter Matthew Chance fez o questionamento dele, o final da resposta do ministro das Relações Exteriores foi: vocês precisam se ater aos fatos. Os fatos são baseados na declaração do presidente Putin. Como fatos... Se fatos são fatos, fatos não são baseados na fala ou na determinação de ninguém. O que isso revela da forma como a Rússia vem lidando com as informações e vem guiando as informações para justificar esse ataque à Ucrânia? Evandro, isso que você traz é justamente um dos principais focos de denúncia das lideranças da OTAN. Quando a OTAN se manifestou ontem, e hoje, lembrando, temos uma reunião que aí sim vai talvez trazer à luz, né, qual vai ser a saída, a decisão coletiva do grupo, eles disseram em vários momentos sobre essa questão de a Rússia promovendo mentiras, desinformação e, nas palavras aqui que eu estou resgatando, manipulando a própria sociedade russa. Então, o Ocidente acusa permanentemente a Rússia de justamente enviesar esse debate. Como a gente pôde perceber, tanto na fala do Lavrov quanto também nisso que eu resgato da OTAN, nós estamos diante de um conflito que não é apenas um conflito material, um conflito concreto que gira em torno de recursos de poder e tal. Nós estamos falando também de uma guerra de narrativas, e uma guerra de narrativas que se faz a partir da contraposição entre ideias, valores, visões de mundo e interpretações da própria realidade. Então, cada um chama para si, né, cada um dos lados chama para si a legitimidade do que entende ser a sua própria visão do que é a verdade. Isso é uma característica interessante, né, e triste ao mesmo tempo desse tempo que a gente vive, do século XXI, o século das fake news e tal. Como a gente falava alguns anos atrás, a era da pós-verdade, né? A gente chegou num ponto em que estamos convivendo com a necessidade de problematizar até mesmo como se constituem os fatos. Isso agrega à guerra, Evandro, uma dimensão muito complexa. A gente já teve, claro, muitos conflitos de grandes proporções, conflitos mundiais, a Guerra Fria, com várias manifestações bem quentes, inclusive. Nós tivemos durante agora o início do século XXI os conflitos no Afeganistão, no Iraque. Então, guerra não é exatamente uma novidade. Mas essa guerra na Ucrânia, além das proporções todas que a gente sabe que podem alcançar devido à questão nuclear e tudo isso, ela também é uma guerra nova pelo fato de acontecer nesse universo da dita pós-verdade, por estar inserida num ambiente digital muito disseminado e que inclui as fake news, e pelo fato de que será certamente um conflito, como já tem sido televisionado. Nós sabemos que os recortes, as edições e tudo que as pessoas vão utilizar também alimentarão esses ressentimentos. Então, é uma guerra realmente particular, em que justamente, para concluir, convivem esses ambientes do pós-moderno, do tecnológico, né, de tudo que nós acompanhamos em termos de evolução no sentido comunicacional, mas, por outro lado, ainda traz uma série de resquícios do pré-moderno, né? A gente está falando de uma guerra em que parte das pessoas vai lutar desde que saiba manejar armas, né? Lembrou até aquela frase de Einstein de que a Quarta Guerra Mundial, se um dia ela chegasse, seria de paus e pedras, Elisa. Professora, quero ressaltar aqui para quem nos acompanha ao vivo na CNN Brasil que as informações são de que as tropas russas seguem avançando em direção a Kiev, em direção à capital ucraniana, e que a todo momento sirenes são ouvidas. Nós estávamos agora há pouco conversando com Matias Brotero, o nosso enviado especial que está em Kiev, ressaltou que está bem, que está seguro, que existe um bunker, ou seja, um lugar de proteção subterrânea onde ele está,
que a qualquer ataque nas proximidades, ele e a imprensa com ele consegue se esconder. E durante a entrada ao vivo do Matias Brotero, nós ouvimos o barulho de explosões. Então é algo à distância aterrorizante. Professora, a população que está envolvida em tudo isso acaba sendo, lógico, a mais prejudicada, porque você pega homens ou mulheres, seres humanos com poder, em conflito, em guerra com outros seres humanos com poder e, no fim das contas, é a população que nada tem a ver com isso que está no meio desse tiroteio, que está no meio desse combate. Então, daqui para frente é possível que nós vejamos, inclusive, outros países recebendo cada vez mais quem está fugindo da Ucrânia, porque ficam apavorados com isso que está acontecendo. É verdade, Elisa. E aí a gente desencadeia uma série de outras questões, né? O ministro Lavrov falava há pouco que as orientações são claras de que a Rússia não pretende atacar alvos civis. Isso faz parte, evidentemente, de um protocolo de guerra, né? As pessoas, às vezes, elas não imaginam, mas até as guerras têm regras, né? Inclusive do que é aceitável ou não, do que é possível ou não, do que é passível de sanções até mesmo. E no caso de conflitos internacionais, as regras são muito claras. Não se pode, não se deve atacar civis. Então, não se trata de um ato benevolente da Rússia, se trata do cumprimento mais óbvio do que, no mínimo, preconiza o direito internacional. Mas a gente sabe que, por mais que existam essas regras, muitas vezes isso acaba acontecendo de maneira involuntária. Seja porque as armas de precisão nem sempre conseguem ser precisas como se imaginava, né? Então elas deixam de atingir alvos militares para atacar e reverberar sobre alvos civis, seja porque mesmo atacando alvos militares, como você disse, ainda assim nós estamos falando de vidas, de pessoas e de toda a humanidade que isso envolve. Para além dessa dimensão dos efeitos sobre a população civil do ponto de vista da guerra em si, é claro que a vida dessas pessoas como um todo, ainda que elas não sejam agredidas fisicamente, se transforma do dia para a noite, né? Uma condição de permanente tensão, ansiedade, apreensão, medo, insegurança. A economia fica em frangalhos, tá? Há uma instabilidade completa. Então, ainda que as pessoas não recebam bombas, mísseis, explosões sobre as suas cabeças, elas evidentemente estão vivendo um estado de terror, o que na guerra muitas vezes conta mais do que efetivamente apenas aquilo que se lança como bomba ou como arma, né? E você falava sobre os efeitos que isso pode gerar em termos de migrações, de refúgio. Esse tem sido o tema do dia, né? Muita preocupação em relação a isso. Vale lembrar que a Ucrânia é um dos maiores países da Europa, um país enorme e que tem mais de 40 milhões de habitantes. É mais ou menos equivalente ao que teria o Iraque, né? Para vocês terem uma ideia. E nós já estamos acompanhando essa debandada, as pessoas desesperadas fugindo das suas casas, das suas cidades e migrando. Muitas, claro, para o entorno imediato, para os países ao redor da própria Ucrânia, Polônia, países que pertenceram em algum momento às repúblicas soviéticas, mas muitas delas tentando buscar auxílio em outras partes do mundo. Os Estados Unidos mesmos anunciaram hoje mais cedo que estão dispostos a receber refugiados. Isso é bom num primeiro momento, quer dizer, há como oferecer socorro, oferecer ajuda, mas aí desencadeia a parte 2 dessa história que a gente provavelmente vai acompanhar nas próximas semanas e meses. Acomodar esses refugiados também é uma questão, e é uma questão de consumo doméstico. Nós sabemos que o mundo passa por um período bem difícil, a gente está falando de nacionalismo crescente, populismo crescente, movimentos xenófobos em várias regiões do mundo, né, ganhando espaço. Então não é simples assim nacionalizar e incluir as pessoas que vêm de outros lugares. Para além do sofrimento que elas trazem consigo, elas enfrentam uma série de barreiras e essas barreiras, elas geram pressões domésticas também. Então é muito triste, Elisa. Tudo isso que a gente está acompanhando é realmente de sensibilizar, viu? Professora, quero aproveitar e fazer mais uma pergunta em cima da sua resposta. Tinha uma imagem anterior agora mostrando um prédio que parece ser um prédio doméstico, né? Um prédio de apartamentos, um prédio comum. Então, quando a senhora diz que existe uma organização na guerra, né? Que até a guerra pode ter organização, e a gente estava agora ao vivo com o Matias Brotero perguntando se ele estava de fato seguro, porque a gente que vê de fora, parece que qualquer local na Ucrânia
está sensível, né? Pode receber qualquer ataque. Como exatamente seria essa? Tá aí a imagem. Como assim haveria uma organização? A senhora pode explicar um pouquinho mais para a gente? Porque quando a gente vê uma imagem que parece de moradores comuns, isso acaba ficando um pouquinho difícil da gente conseguir compreender. Certamente, Elisa. É possível que haja e historicamente sempre houve esse tipo de agressão, né, com baixas, como eles costumam usar na linguagem militar, de civis. Então, de fato, pode acontecer e muitas vezes acontece. Inclusive, é um dos efeitos colaterais dos tantos, né, que a guerra envolve. Agora, em relação ao que eu dizia, né, sobre a organização da guerra, o que o governo russo tem trazido em todas as suas manifestações, quando é questionado sobre o porquê atacou tantas cidades simultaneamente, sobre o porquê chegou à capital, é de que eles estariam mirando a rede de comando que garante as estruturas de defesa da Ucrânia. Porque é bom lembrar que lá no começo dessa história toda, parece que foi século passado, mas deve fazer uns 2 ou 3 dias, né? O que o presidente Putin dizia é que a intenção da Rússia era justamente salvaguardar os interesses dos grupos separatistas em Donetsk e Luhansk, particularmente ali na região do Donbass, e que era concentrada ali a ação militar no leste da Ucrânia. Só que minutos depois desse anúncio, nós começamos a acompanhar explosões em todo o território do país, incluindo a capital, incluindo várias outras cidades. Ontem já tinha registros em mais de 16 pontos do país, o que fez muita gente se questionar sobre, afinal de contas, o que estava acontecendo. O ataque não era circunscrito, ele não era localizado, como é que agora ele se nacionalizou, né? E aí nós temos algumas possibilidades. De um lado, a narrativa oficial do governo é de que, como eu dizia antes, essas atuações espalhadas pelo país, elas não são ataques às cidades em si ou às populações dessas regiões em si, elas não têm objetivo de tomada de ocupação dessas regiões propriamente, mas é porque nessas regiões se localizam estruturas militares relevantes do governo ucraniano que seriam responsáveis por articular e por garantir uma resposta coordenada ao ataque, à presença russa. Então, eles estariam desestabilizando essa capacidade defensiva dos ucranianos. A outra alternativa, a resposta em contrapartida para dar os dois lados dessa conversa, é o lado ocidental, no caso, que vai dizer que não é nada disso, que esses ataques, eles não têm a característica que o governo tenta fazer parecer. No lugar disso, o que sugerem os ocidentais é que é uma tentativa mascarada, sim, de domínio geral da Ucrânia, sob o argumento de que é necessário, Elisa.